onde eu vou estar trazendo bem específico cada assunto. Mas o VSA, que tu me comentou ontem, VSA é uma das coisas que eu mais gosto, que mais me chamou a atenção na metodologia Wyckoff, e eu uso toda hora. Então eu já vou adiantando aí no pregão, eu já vou falando bastante sobre VSA para a gente, até para a gente ter material aí, para a gente ir trocando ideia com o pregão acontecendo. O que que se trata aí o VSA, né? VSA, volume spread análise. É, de forma bruta, assim, é analisar o tamanho do volume com o tamanho da barra, que é o deslocamento de preço. Então, o volume é quanto de negócio teve, e o candle, ou a barra, é simplesmente o quanto deslocou do preço. Quanto maior, mais efeito teve aquele volume, quanto menor, menos efeito teve. E aí, muito importante casar junto com isso, é aonde fechou a barra. Né? Aonde fechou a barra é muito importante porque ela diz muito. Então, se você teve uma barra larga com bastante volume e ela fechou no meio, o que que isso quer dizer para ti? Que ali tem uma briga intensa. A força está parelha dos dois lados. Se esse volume foi intenso e a barra fechou na máxima, quer dizer que a força, a demanda, foi presente em todo aquele ponto. A oferta não teve força contra eles. E isso a gente vai fazendo um quebra-cabeça, né? Que eu comento muito. E o VSA, ele é importante em qual situação? Toda hora? Não. Você vai ler VSA nos pontos críticos do range. Você vai ler VSA quando você estiver procurando uma entrada, num retrocesso, numa jack. Ah, eu quero entrar, eu tenho um background rompido, tal, vou esperar o pullback para ver. No pullback, como foi o pullback? Aí você vai ler o VSA. E existem padrões dentro do VSA, né? Existem padrões. Aqui na apostila da Wyckoff Academy, ó, a gente tem padrões que dizem muito cada padrão desse. Mas o cerne do negócio, a coisa mais importante é você não se apegar a padrões, é você interpretar a briga que está acontecendo ali, volume barra. O volume tem que ser proporcional à barra, ao candle. Se o volume é grande, o candle tem que ser grande. Se o volume é pequeno, o candle tem que ser pequeno. Tem que ser proporcional. Se isso não é proporcional, já liga o alerta. Há uma divergência entre volume e preço. Então aí você começa a fazer daí a montagem do quebra-cabeça. E paralelo a isso, né? Paralelo não, eu acho que é a raiz do negócio. Se eu estou olhando quanto o preço deslocou, que é o tamanho do candle, para o tamanho do volume, eu estou diretamente fazendo a leitura de esforço-resultado. Diretamente. Volume é o esforço e o preço tem que ter resultado compatível a esse volume.
Se não tem, tem algo errado. E aí é onde a gente vai montando o joguinho, né? Aqui o que que a gente vai observar? O maior volume do dia foi esse cara. Esse cara aqui que eu vou observar no VSA agora. Para mim acreditar numa compra, o preço tem que se manter acima e o volume tem que me dizer que realmente a demanda é mais presente do que a oferta. E se ele chegar no fundo, a mesma coisa. Então vamos observar junto. Ó, saldo agressor vendedor devolvendo a máxima do maior volume do dia. Oferta, tem oferta aqui. O preço vai cair? Não sabemos, mas a gente acabou de ver uma manifestação por parte da oferta, devolvendo a máxima do maior volume com um volume nem tão assim. Possivelmente vai testar o fundo. Não, não tanto assim. Claro, se tu pegar lá, ó, por exemplo, nós estamos no 2 minutos, e você pegar no 30 segundo, dentro de uma barra, pode ser que tenha uma estrutura. Ou uma barra de H1. Você pegar o 1 minuto, você vai ter muita coisa. Aí sim. Mas a gente não lê necessariamente dessa forma. Como é que o, como é que o indicador ali, ó, ele faz o topo reversal bar e o uptrush? Ele simplesmente faz a leitura pelo último topo, o último candle, que era um cara de muito volume. Ele testou a máxima e devolveu fechando dentro, com volume considerável. Então o indicador entende que é uma barra de reversão. Por quê? Porque rejeitou o maior volume da pernada ali, fez um movimento de uptrush, fechou dentro. Os sinais, eles são total, ó, VSA, a gente tinha um topo rejeitado, com volume considerável, pintou vermelho, só que não rompeu a mínima. E o volume diminuiu. Pode ser que pare por aí. Pode ser que seja apenas o pullback. Não teve oferta para continuar e não rompeu a mínima. A barra no demand, no supply, eu entendo que é muito difícil colocar esse conceito dentro do sistema aqui. Até porque senão o sistema sai pintando tudo ali, né? Ó, no supply, no demand. Mas algum dos livros que eu li sobre VSA, o que que é uma barra no supply? No supply. Eu sempre falo errado essa porcaria. No supply. Sem oferta. É uma barra de range estreito, pequena, fechando. Aqui uma, ó. Fechando próximo de 50%, com um volume menor do que as últimas duas barras. Então, mesmo que o indicador não pinte ali para você,
você pode ir fazendo essa leitura. Ó, acabou de sair uma aqui, ó. Isso aqui é uma barra sem oferta, volume menor do que as últimas duas, barra pequena, não vai descer, não tem força. Existe sim alguns conceitos que daí você vai estudar ali na apostila e vai memorizar, que é essas coisas bem básicas que eu acabei de falar aqui. Uma barra sem oferta e uma barra sem demanda é uma barra pequena, de range pequeno, fechando próximo de 50%, com volume menor do que as últimas duas barras. É uma barra sem oferta ou sem demanda, depende da direção. A barra de reversão, barra upthrust, esses conceitos de Wyckoff, é quando a gente tem um negócio igual a esse aqui, ó. Um volume estratosférico, a barra chega a testar o topo e fecha dentro. O que que isso aqui diz para ti? Continuidade? Não, não continuidade. Vai cair infinito? Não sei, aqui que a gente vai cuidar, ó. O topo da outra barra. Então a gente vai sempre montando o quebra-cabeça com as barras e os volumes. Quando tem um cara importante no gráfico fazendo um trabalho como esse, eu vou cuidar a continuidade. Será que ele vai querer continuar? Ou acabou? É o clímax. O que que te diz aqui? Tem continuidade ali? O quebra-cabeça diz o que para nós? Não tem, a demanda morreu. Exatamente. E aí, além da demanda ter morrido, tem teste lá em cima que devolve com oferta. Oferta. O VSA está me dizendo que aqui em cima é o clímax. Morreu. E aí eu tenho esse cara aqui para mim ficar cuidando, ó, que é o cara que encerrou o movimento. Foi rejeitado o topo dele, perdeu o topo dele com um novo movimento agressivo e olha ali o teste. Ó, isso aqui era o fechamento do pregão. Dava para ter feito dinheiro aqui. A Jack tá ali em cima, ó. Faz sentido, Pascoal? Então é um quebra-cabeça. Existe muito conceito sobre isso, existe muita literatura sobre isso, mas o mais importante, meu irmão, é você dominar a sua leitura. VSA é uma arte que cada um interpreta do seu jeito. Existem sim os padrõezinhos, que são coisas muito básicas. Ali na apostila do Eduardo, é, tem algumas coisas bem interessantes que daí tu vai pegar. Ó, isso aqui é a coisa mais simples, ó. Ou a barra é forte, fechamento na máxima, ou ela é razoavelmente forte, fechamento quase na máxima, ou ela é imparcial, ou é o contrário. Simples. E aí, casado com isso, o tamanho do volume tem que ser compatível. E o mais importante, aonde que tu vai ficar lendo essas coisas? Em todo lugar eu vou procurar entrada? Não. Geralmente, você deve procurar isso quando tem um trabalho institucional acontecendo. Você viu um institucional trabalhar, você vai acompanhar ele. Será que ele vai continuar para mim junto com ele? Ou acabou o movimento? Eu vi um institucional trabalhar. Será que ele vai continuar esse movimento para mim junto com ele? Ou acabou o movimento? Aqui ele rompeu com tudo.
Aqui ele rejeitou. Olha o pullback. Tem oferta para romper? Não tem. Aqui nessa linha de corte era uma compra. E aí a gente usa isso para proteger um stop. Se eu vi que aqui era uma compra, aonde que é o meu stop? Cara, tem que ser justo, porque se esse cara aqui não defender, eu vou entregar também. Vendi aqui, por causa dessa barra. O stop tem que estar colado aqui. Se esse cara entregar, eu entrego também. Ó, o VSA, temos um fundo, tentativa de rompimento, com volume crescente, absorção. Isso aqui é uma barra de absorção. Fechando acima de 50%, com volume maior do que uma, duas, três, quatro barras. Vai segurar? Não sabemos, mas a gente consegue identificar que nessa região tem um trabalho por parte do comprador tentando segurar o mercado. Ele não deixou o preço desenvolver do último fundo, mesmo a oferta aumentando o volume. Então, esse joguinho a gente vai montando toda hora. Quando você tem uma região importante, você vai montando esse negócio. Primeiro ponto que a gente tinha era monitorar o cara da abertura. Não teve demanda para continuidade. Aí devolveu para dentro com esse cara aqui mostrando oferta. No primeiro tentativa de rompimento do fundo, temos uma certa absorção. Então, a gente vê que tem uma briga aí dentro. Ah, por isso eu vou comprar aí? Pô, comprar aí, teu stop tinha que estar aqui embaixo. Vai aguentar? Não seria mais interessante esperar testar aqui, que aí o stop tá baratinho? Ou romper de fato com demanda, que aí o stop tá baratinho? Aí tu tá no meio da briga entre oferta e demanda. A entrada é sempre uma grande dúvida, porque vem aquela coisa, aquela, aquele sentimento horroroso de que vou perder o trade, vou ficar para trás. Pô, se ficar, ficou. Vai ter outro. Sempre pense o seguinte, Pascoal, antes de entrar no trade, mais vale eu ficar para trás do que não ter segurança no meu stop. Se eu for entrar aqui, eu estou achando que secou a demanda, a oferta. Aqui nesse fundo me mostrou uma certa absorção nessa barra. Eu vou comprar aqui. O teu stop está bem protegido aqui? Para mim, ele pode ainda testar lá no fundo. Então, o teu stop teria que estar aqui no mínimo. Para mim, está horroroso essa entrada. Risco retorno negativo. Por quê? Porque aqui é uma resistência. Então, o stop é maior do que o lucro. Não dá para mim. Se o mercado testar aqui e o VSA me mostrar uma absorção e demanda, pô, daí ficou legal, porque daí o stop tá baratinho e o alvo tá longo. Antes de tomar a decisão de entrar, você tem que analisar essas coisas. O meu alvo é maior que o meu stop? Tem alguma coisa protegendo o meu stop? Alguma coisa que eu digo é algum cara grande, como esse cara aqui, ó,
Vender aqui em cima tava top. Por quê? Porque esse cara defendeu uma, defendeu duas. Então eu ia botar o meu stopzinho aqui, ó. Se ele arregar, entregar a operação, quem sou eu para segurar? Ó, nova absorção rolando. Volume morto. Ó, o VSA se montando. Nunca é uma barra só de VSA que vai te dizer algo. O negócio vai se montando, barra após barra. Temos o nosso indicador mostrando que aqui é uma região de suporte e tudo mais. Temos notícia para sair em 3 minutos, pessoal. Então, fiquem atentos. Outra coisa, pessoal. Pascoal, ali ontem tu me comentou sobre o time de entrada. Primeiro, você tem que ter segurança completa na sua estratégia. E ela definida tá aqui, ó. Anotado num post-it colado na tua frente. Tu tem que ler essa parada todo dia. Quando tu vai entrar na operação e tá em dúvida, dá uma lida. Tá dentro? Tá tudo dentro? Anota. É só para tu ter uma ideia. Anota em post-it o seu operacional. Os seus termos têm que estar claro. Baseado nisso, aonde que eu vou procurar a operação? Deixa eu achar um negócio aqui para mostrar para tu. Tô usando a apostila do Brabo aqui, ó. Agora que eu preciso, não vou achar. Ah, não acredito. Aqui, ó. Aonde que eu vou procurar a operação? Vamos dizer que isso aqui é um range do 10, do 15, do 30, do 60, sei lá. Eu vou procurar a operação aqui no meio. Aqui? Não. Vou procurar a operação nos topos e nos fundos, nas extremidades ou nas estruturas que vão se formando dentro do caminho. Se tiver uma estrutura numa extremidade, é um movimento de upthrust do range amplo que vai te levar até o topo. Isso foi o que a gente fez ontem. Eu estava vendo aquela estrutura no 10. Aqui, ó. Essa era a minha estrutura. Eu procurei comprar aqui porque eu sabia que o nosso alvo era lá no outro lado. Então, eu vou procurar a operação aqui no meio, é mais arriscado. E isso é no 10. Quando a gente desce para um 2, o que que quer dizer isso, Rodrigo? Por que que o Eduardo bateu na tecla de ter um background para operar as estratégias? Aqui a estratégia um, ó. A estratégia 2, a moderada. Eu estou no limite do range, na extremidade.
Não, esse exemplo aqui não ficou bom. O nosso dia de hoje, nós temos a máxima e nós temos a mínima. Qual seria o melhor lugar para mim estar procurando operação? Justamente nessas regiões. Por quê? Porque é onde vai me dizer a força do mercado. Para romper, tem que ter oferta. Então, se tiver oferta, é porque eles querem andar. Mesma coisa para cima. Ficar procurando operação em região que não é importante, a gente entra em roubada. Ó, saiu os dados econômicos ali. Taxa de desemprego, não. PIB cresceu, pedidos de seguro-desemprego diminuiu, fortaleza para os americanos. País forte, moeda forte. Aí essa questão de melhores o ponto de entrada, eu recomendo também, Pascoal, que você passe bem a parte de estruturas e não só estruturas, fases de mercado. Dentro da estrutura, nós temos as fases de mercado, né? Qual é a melhor fase para comprar ou para vender, para negociar? Fala aí para mim. Não, a melhor fase com stop mais barato é a C, que é o Spring, o Uptrush, e a mais segura é a E, porque aí já definiu a força, já rompeu o range, já testou o outro lado da estrutura, o mercado já está indo embora, é markdown, markup, markdown, é tendência. Então, por mais micro que seja a estrutura, você tem que ter isso na tua cabeça. Aqui eu tenho uma microestrutura, ó. Se eu descer num minuto, eu tenho uma microestrutura. Qual é a melhor fase para mim negociar? Ou tu vai negociar o teste, que o stop é barato, mas é contra a tendência, é mais arriscado. Ou tu vai negociar a fase E, que é o rompimento, ou depois o teste. Fase E. Essa questão de ponto de entrada é, é, é muito importante você ter esse conceito. E aí tem uma outra coisa que vai de encontro a tudo isso que nós conversamos. VSA, estrutura, fase. A fase de mercado é muito importante para tu abrir uma operação. Mas de encontro a tudo isso, vai o gerenciamento. Parece contraintuitivo isso, a gente falar disso. Mas é. Se você está operando com o gerenciamento errado, você vai hesitar, você vai amarelar, pipocar na hora de abrir uma operação, por mais seguro que você esteja da fase de mercado, do setup anotado. Se você tiver com o gerenciamento errado, você vai hesitar.